porque o tema A Verdadeira Caridade, né? Vocês acabaram de ter a oportunidade, os que estão aqui, né, na nossa casa presencial, né, não os que estão virtual, mas de assistir o exórdio sobre a pequena Raquel, né? E na semana passada, né, Eva, que foi quando chegou a foto, a mensagem, enfim, o pedido, eu vivenciei uma situação que para mim deixou muito claro o que é a verdadeira caridade, né? E exatamente em cima dessa situação que eu vivenciei, vamos dizer, no meu lar, né, eu pude ter uma dimensão de algo que talvez às vezes a gente deixe passar desapercebido e que a gente não consiga compreender, né? Porque alguém vai dizer, mas existe caridade falsa, né? E mais adiante a gente vai falar, né? Mas a verdade é que existe a verdadeira. Uma verdadeira que toca no mais profundo sentimento da nossa alma, né? E eu acredito que todos vocês conhecem uma passagem de Jesus, que é o óbolo da viúva, né? Uma passagem que é bastante comentada, bastante compartilhada, e que é aquela passagem, né, que está aqui, em que Jesus, lá assentado, né, de frente o gasofilácio, que era o local onde os judeus, né, iam lá e colocavam as suas doações, né, as doações que eram destinadas ao templo para que o templo pudesse reverter as pessoas carentes, a sociedade, enfim, que naquela época era muito, vamos dizer, presente a mendicância, as pessoas que realmente não tinham o mínimo para sobreviver. E Jesus ali sentado com seus apóstolos ouviam aquelas vultuosas doações, né? Porque o gasofilácio ele era montado de tal forma exatamente para que as doações, ao caírem, fizessem muito barulho, né? Quanto maior o volume de doação, mais barulho fazia. Consequentemente, o que acontecia com quem doava? Como ele é bom, doou tanto, né? E era essa a intenção, tá? Tanto de quem doava, como de quem pensou toda aquela estrutura. A intenção era exatamente essa, chamar a atenção. Então, as pessoas iam lá e tinham essa obrigação de doar quantias volumosas, porque, afinal, imagina, se eu doar pouquinho, todo mundo sabe que eu sou rico, e vão dizer, mas que pão duro, que sovina, doou só isso, né? E Jesus lá sentado com seus discípulos, chegou uma viúva, né, pobre, que basicamente não tinha praticamente nada, e ela depositou lá o seu tantinho de nada, né? Ou seja, qual o barulho que fez a doação dela? Quase nenhum, né? Porque foi lá vamos dizer, o centavinho nosso de cada dia, e ela jogou lá, e os discípulos, de certa forma, acharam aquilo até, né, vamos dizer, eles eram humanos, né, eles pensaram, mas pra que essa mulher vai doar isso, né? E aí Jesus vai dar aquela lição, né, que diz, na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento, né? Ou seja, a verdadeira caridade aqui muito clara aparecendo, né? E aí eu trago para Raquel e trago para essa situação toda que imediatamente quando eu recebi, né, que Eva postou nos grupos aqui do Viana, não sei porque eu quis mostrar para minha filha, né? E a gente sabe que a imagem, ela realmente, como todos viram, não é uma imagem fácil de se digerir para nós adultos. Quanto mais para uma criança, no caso minha filha tem 6 anos. Alguém vai dizer, Eduardo, você é louco. Enfim, eu tive essa intuição, não vou mentir. E às vezes a gente segue, né? A gente sabe que a gente tem que seguir as intuições que a gente tem, porque a gente não tem ideia do porquê e de qual motivo, né, essa intuição veio. Mas eu tive naquele momento, né, realmente o desejo muito grande de mostrar a ela. E mostrei. Evidentemente que assim como eu fiquei, assim como todos vocês ficaram, e sejamos honestos, não adianta a gente querer ser hipócritas nessa hora, ficamos sim chocados, porque a imagem choca sim, né? E ela também ficou, né? E aí ela me fez uma série de perguntas, pediu para não ver mais a imagem, e me fez uma série de perguntas. E aí eu respondi tudo, e ela foi, e eu fui. Eu fui para a cozinha e ela foi para a sala. Né? E lá na sala, na cozinha eu estava lavando a louça, e daqui a pouco ela chegou,
até mim e disse: papai, falei, sim, filha, toma para Raquel 2 moedinhas de 25 centavos para comprar o remedinho de Raquel. Falei, tá, filha. E me diz, onde foi que você pegou essas moedinhas? Porque eu achei que ela tivesse pego na minha bolsa, em cima da mesa, que às vezes a gente deixa as moedinhas. E aí foi a parte que mais me tocou. Ela disse, foi lá no meu cofrinho, que ela tem um cofrinho dela, né? Eu peguei do meu cofrinho para ajudar a Raquel, né? Eu trouxe essas moedas para Eva, né? Até porque foi a doação, como eu disse, sincera, verdadeira dela. Né? E naquele ato eu vi exatamente essa passagem. Né? Eu não tive dúvidas, ali era o óbolo da viúva. Ali era exatamente a lição que Jesus deu aos apóstolos, a minha filha de 6 anos naquele momento me dando. Porque antes eu pensei, puxa, eu realmente nesse momento eu não posso ajudar financeiramente. Mas aí eu não tive a menor dúvida de que naquele momento que eu recebi a mensagem e eu parei o que eu estava fazendo para proferir uma prece, para pedir a Deus que abençoasse aquela menina, também foi a maior doação que eu podia fazer e a verdadeira caridade. Né? Então, tudo isso veio casar exatamente com a intenção de hoje de trabalhar um pouquinho esse tema, a verdadeira caridade. Será que nós a entendemos? Será que nós compreendemos realmente o que vem a ser a caridade? Ou será que nós a resumimos na esmola? Será que nós o resumimos na doação? Será que nós tentamos resumi-la, enfim, em como faziam os judeus naquela época, em fazer o maior barulho possível para que sejamos mais vistos e sejamos mais benditos pela sociedade, né? Então, essa reflexão tem esse sentido, tá? Para mim, a reflexão toda parou nas 2 moedinhas de 25 centavos. Ali eu não tive mais uma dúvida sequer do que vem a ser a caridade. Se é que algum dia eu tive, ali ela se acabou para mim, né? E desde então minha filha todos os dias pergunta se ela já operou, né? Porque a preocupação dela, sempre que ela me olha, de vez em quando ela me olha, ela fala, já? Eu digo, o quê, filha? Não, já? Eu digo, o quê, filha? Ela já operou? Eu digo, ainda não, filha, né? Aí agora a preocupação dela era se a cadeira de roda já tinha sido levada, né? E assim vai. E ela vai acompanhar todo o processo, né? Porque é assim que a gente deve fazer com os nossos filhos, né? A gente deve introduzir eles exatamente naquilo que a gente considera relevante. Se para mim é relevante a caridade, por que para o meu filho não vai ser? Né? Tem que ser. Tem que fazer parte do cotidiano, tá? Então, existe caridade sem ser verdadeira? Eu vou trazer aqui uma passagem que todos conhecem, que é de Paulo, né? Naquela epístola aos Coríntios, em que ele diz, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Né? Mas ele não para aí. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Ou seja, aqui já começa a se levantar uma questão, né? Primeiro ele fala da importância da caridade, né? Que de nada adianta eu ter fé, de que nada adianta eu conhecer todos os mistérios da vida espiritual, eu compreender a fundo como será o meu pós-vida física se eu não tiver a caridade. Só que aí ele continua dizendo, e nada adianta eu doar tudo o que eu tenho. Veja bem o que ele disse, doar tudo, até mesmo o próprio corpo, se eu não tiver a caridade. Então aqui fica muito claro que existe sim uma distinção entre as caridades, né? Existe sim uma distinção entre as caridades. Eu sei que aqueles que já têm e já tiveram a oportunidade de estudar mais dentro da doutrina espírita já têm essa resposta muito clara nas suas mentes, né? E já estão pensando, é a caridade moral e a caridade material, né? Eu sei que muitos já fizeram essa própria autoafirmação e estão certos, sem dúvida. Mas será que entendemos realmente o que é essa caridade moral?
Né? Será que entendemos realmente o quanto a própria caridade material ela pode ser e não pode ser moral? Né? Como ela pode coincidir e ambas se completarem ou ambas até mesmo se anularem quando não são bem realizadas? Né? E é em cima disso que a gente vai tentar entender um pouco mais. Tá? Né? Que aqui o que ele diz está bem claro que nos ensinos de Paulo que o fato de distribuir os bens materiais não é suficiente, ou seja, não é nisto que consiste a verdadeira caridade. Né? Eu, estudando um pouquinho para trazer esse assunto, eu procurei uma série de textos, né, no site Momento Espírita, que eu gosto muito de trazer para o Exórdio, e eu achei várias histórias maravilhosas sobre a caridade lá, e algumas que exatamente vão no ponto de mostrar essa distinção, né? E uma me chamou muito a atenção, e essa história até eu diria que ela não é nem tão bonita, né? E nem vai tocar tanto os nossos corações no sentido positivo, talvez até no sentido negativo e até mesmo da gente se policiar. Mas eu achei ela muito didática no ensinamento do que vem a ser a caridade, né? Que é assim, a história de uma senhora, né? Uma senhora que em determinada ocasião ela vai fazer uma doação de roupas usadas a uma mulher, né? E ela chega até essa mulher e ela entrega ali um saco de roupas usadas e diz: toma, esse saco para você. E aí a mulher sai e quando abre o saco ela se depara com um saco cheio de roupas masculinas de uma pessoa de idade. Só que ela era viúva e os 2 filhos dela tinham 7 e 10 anos. E aí ela volta até a senhora e diz: minha senhora, eu te agradeço, mas assim, é porque assim, eu sou viúva e os meus filhos são pequenos, como a senhora está vendo. Eu não tenho, né, o que fazer com essas roupas. E aí ela ouve a seguinte resposta: e desde quando pobre tem número de camisa? E desde quando pobre tem números de sapato? Dobre as mangas das roupas e use-as assim. Coloque algodão no sapato e coloque-os para andar dessa forma. E assim essa senhora completou a obra de caridade dela naquele momento e seguiu o seu caminho. E a mãe, saindo daquele ambiente com os filhos, começou a chorar. Evidente, né? Chorar copiosamente. E o filho mais velho de 10 anos disse a ela: mamãe, não chore, nós estamos crescendo, né? Logo, logo essas roupas vão caber em nós. Não chore, mamãe, não fique assim. Caridade, gente. Ela provavelmente proclama e se autoproclama caridosa. Dou aquilo que não mais tenho necessidade, dou até aquilo que tenho necessidade, mas eu dou. Mas como eu dou? Como é feita essa doação? Eu procuro entender a necessidade real de quem está recebendo ou eu dou por doar? Eu procuro entender realmente quem precisa ou eu simplesmente vou e saio dando a qualquer um que me pede? Sem nem levar em conta se a necessidade é real ou fictícia, sem nem levar em conta se aquilo que eu tenho realmente é útil para aquela pessoa. Né? Caridade material, nem sempre acompanhada pela caridade moral. Afinal, a caridade é muito mais do que simplesmente doar itens, doar bens, doar tudo, até mesmo que nós tivermos. Né? Qual é, então, o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec perguntou, indo além. Como a entendia Jesus? Né? Porque aí, vamos dizer, é meio que dar um checkmate em qualquer outra resposta. Né? Porque a partir do momento em que a gente coloca a expressão como a entendia Jesus, a gente está querendo dizer como ela deve ser entendida. Né? Jesus, para nós, é o nosso guia, o nosso modelo, ou seja, aquele exemplo maior de perfeição que nós tivemos aqui na Terra. Então, no momento em que Kardec faz esse questionamento e acrescenta esse ponto de como a entendia Jesus, ele quis deixar muito claro qual é o verdadeiro sentido da caridade, ponto. Tá? Isso está lá na questão 886 e a resposta é benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Voltando para a nobre senhora que fez a nobre doação lá do saco de roupas, ela foi benevolente? Ela foi indulgente? Provavelmente ela saiu de lá, inclusive, maldizendo aquela, né? Como tantos, talvez, já tivemos a ocasião de fazer. Eu fui dar um pão e o miserável devolveu o pão para mim. Onde já se viu negar uma doação? Quem nunca será, se não disse, ouviu alguém dizendo? Como pode ele não aceitar? Disse que era pouco, disse que não queria, disse que queria só se fosse outra coisa. Quantos de nós já não tivemos uma atitude como essa? De não compreender o outro na sua situação daquele momento e querer que ele compreendesse a nossa doação e a aceitasse de bom grado, mesmo sendo totalmente o contrário daquilo que ele necessitava, daquilo que ele precisava, daquilo que ele desejava. Né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós vamos voltar nesses 3 pontos. Tá? Kardec, ele complementa dizendo, a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, né? Isso é muito claro, né? Nem fala-se da esmola nesse ponto, nem se fala de doações materiais, né? É muito, muito, muito mais amplo. É óbvio que no momento em que eu sou benevolente, eu tenho que fazer, por exemplo, algo dentro das minhas possibilidades quando eu me deparo com uma situação como a de Raquel. É óbvio, né? E que se a minha possibilidade permite uma doação material, e se minha possibilidade permite que eu vá até lá, e se minha disponibilidade permite que eu ajude de amplas formas a família, eu estou sendo benevolente, sem dúvida, tá? Mas a benevolência é muito mais do que uma doação material, né? Convenhamos, e a gente vai falar sobre ela, tá? Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, todas as relações estão abrangidas por essa caridade. Tá? Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Né? Que às vezes a pessoa acha, eu não preciso ser caridoso com quem está acima de mim. Imagina ser indulgente com a classe política desse país. Né? Essa aí já começa a descalar. Indulgência para as imperfeições dos outros. O que eles são, se não imperfeitos? Por que eles não merecem a nossa indulgência? Que eu me lembre, Jesus ele proclamou isso numa época que, convenhamos, a classe política do seu meio também não era lá essas coisas, né? Raça de víboras, ele disse, né? Alguém vai dizer sim, mas Jesus tinha capacidade e, convenhamos, ele tinha bagagem moral suficiente para apontar o dedo para alguém naquele momento e mostrar claramente quais eram os erros daquela pessoa. E aí vem aquela grande dúvida. Nós temos essa bagagem? Nós temos essa capacidade? Nós temos realmente esse estofo moral que nos permite encher a boca para falar de quem quer que seja? Será? Aí cada um faz a sua reflexão, é evidente, né? E aí quando a gente fala ainda da caridade um pouquinho mais, fala um pouquinho sobre a importância, né? E aí tem aquela passagem célebre, né? Em que Jesus é perguntado, qual é o maior mandamento da lei? Né? Qual é o maior mandamento da lei? Né? Aquela situação de, será que agora ele fala uma bobagem? E será que nós pegamos ele? Né? E aí ele vai e responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior. Né? E o primeiro mandamento, né? E o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Era possível condenar alguém que desse essa resposta? Claro que não, né? Naquele momento, ele simplesmente coloca todos numa situação bem delicada. Como questioná-lo? Né? Então, quando a gente vê essas 2 passagens, o que a gente está vendo? Né? Se um não for cumprido, o outro também não será, gente. Não dá para amar a Deus acima de todas as coisas se eu não amo o meu próximo. Assim como, se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Simples assim.
Seja o próximo quem for. Seja o próximo quem for. Ele, assim como eu, é filho do mesmo pai. Criado da mesma forma, simples e ignorante. Caminhando da mesma forma que eu, para um dia se tornar um ser perfeito dentro da nossa possibilidade de atingi-la. Porém, assim como eu, caindo em erro. Caindo, sim, em situações indesejadas, delicadas, constrangedoras, assim como nós tantas e tantas e tantas vezes caímos e cairemos. Porque será que nós já estamos na condição de dizer eu não mais cairei nas minhas existências, tanto presente como futuras? Será, gente? Será que já estamos nessa condição? Então esse amor que eu devo dedicar ao próximo é o mesmo que eu quero receber. E se eu amo de verdade a Deus, como tantas vezes eu devo dizer que amo, eu preciso amar o meu próximo. Porque senão o meu amor... Pensem, todos que são pais, que são mães, como alguém pode dizer eu te amo, mas odeio seu filho? Como é que você, como pai, se sentiria? Eva, se eu dissesse eu te amo, Eva, mas eu não gosto de Érica. Você vai se sentir mal. Como assim você me ama e odeia minha filha? Me explica por que você odeia ela, eu quero entender. Porque é óbvio, não tem sentido alguém dizer que ama, que quer viver, quer compartilhar dos momentos mais íntimos comigo e dizer, não, mas com seu filho não. Deus me livre, tira esse pestinho daqui. Não dá, gente. E é isso que a gente quer fazer com Deus. Olha, Senhor, eu te amo incondicionalmente, mas esses seus filhos, olha, eu vou te falar, viu, Senhor? O Senhor podia ter tido uns filhos melhor, Se o Senhor tivesse tido uns filhos melhor, a coisa melhorava, Não é assim, gente. A verdade é que Jesus deixou muito claro, não é assim. No Livro dos Espíritos, na questão 648, Allan Kardec ainda coloca: a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, Não por acaso que a gente, todo mundo aqui, eu acredito, conhece, o lema maior da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. E que a gente pode entender a salvação como evolução, como crescimento, como exatamente isso. Adiantar-se na vida espiritual. Não se adianta na vida espiritual sem a caridade. Não há como, não há meios. Você pode se adiantar o mais possível intelectualmente, porém sem a caridade você ainda estará deficiente. Você pode ser o mais inteligente de todos os homens, mas se lhe faltar a caridade, lhe faltará tudo. Porque ela é a lei maior. E aí a gente vai estudar um pouquinho aqui a resposta passo a passo. Porque às vezes a gente fala assim, benevolência. A gente até entende, ser benevolente, alguns dizem, é ser bonachão, é ser bonzinho, é ser bacana, é ser legal, é sorrir para todo mundo. É muito mais do que isso, gente? Então, quando a gente fala benevolência, ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. Ou seja, é ter boa vontade. Chega alguém e te pede, Eduardo, você pode me ajudar? Posso, claro. Diga o que eu posso fazer por você nesse momento. Ou seja, é ser solícito no trabalho. No trabalho, Porque o lugar, vamos dizer, que a gente mais tem oportunidade de ajudar o outro é no nosso trabalho. No trabalho de cada um. Seja no escritório, seja na rua, seja aonde for, nós temos inúmeras oportunidades de ser benevolentes com o próximo. Mas o cliente é tão chato, mano, como é que eu vou ser pacífico? Não dá, e as pessoas chegam lá e querem tudo para ontem. Seja benevolente. Mostre que você tem boa vontade, mas que claro, que não dá para fazer para ontem, até porque ontem já foi. Mas que eu posso tentar fazer para hoje. E vamos tentar juntos? Vou fazer o possível. Está ao nosso alcance. A benevolência está em nossa delicadeza, em nossos gestos de gentileza e de preocupação com as outras pessoas. Às vezes você não vai ter a solução naquele momento para o problema daquela pessoa. Não vai. Mas se você for gentil e delicado, e ouvi-lo, e se colocar no lugar dele, A famosa empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro,
Só nisso você já vai conseguir fazer com que ele muitas vezes se acalme, se tranquilize e entenda a situação. E compreenda exatamente que, infelizmente, naquele dia ele não vai poder ter aquilo que ele gostaria. Mas que você o compreende, você o entende, né? Quanta benevolência muitas vezes faz falta, por exemplo, nas emergências dos hospitais, onde a gente vê pessoas brigando porque simplesmente não são nem ouvidas. Um parente desesperado com alguém lá dentro que está e que as pessoas passam por ele como se ele não existisse. E quando ele para, alguém muitas vezes debocham, dizem, tem muitos outros, você não é prioridade. Como assim eu não sou prioridade? Como assim tem muitos outros? Né? Para mim, naquele momento, só tem o meu parente. Eu só quero notícias dele. O outro lado também pode ser benevolente. Entender que também aqueles homens lidam com uma pressão imensa. Vidas que estão ali, que muitas vezes eles não conseguem naquele momento atender toda a demanda. Ou seja, se ambos agirem com benevolência, provavelmente a gente não vai mais ver aquelas cenas de telejornais, família briga com médico, é expulso pelo segurança, policial tem que ser chamado. Tudo isso por falta de benevolência. É pensar no próximo também e não apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, prioridades e urgências. É a situação. Eu sei que quem está lá trabalhando está cheio de prioridades, cheio de problemas, mas quem está lá querendo notícias também está preocupado. E o vice-versa, o contrário, se colocar no lugar do outro. A gente tem essa possibilidade. A benevolência tem o caráter de doação. Doar-se em primeiro lugar. E o que eu dou com a benevolência? Eu mesmo. Eu dou o meu tempo. Eu dou os meus ouvidos. Eu dou um abraço. Eu dou um sorriso. Conta-se que uma moça, ela parava todos os dias no mesmo lugar. Né? O carro dela, ela estacionava no mesmo lugar e ia trabalhar. E às vezes ela dava uma moedinha para o homem que guardava e às vezes ela não tinha condições de dar e ela não dava. E um dia ela chegou meio constrangida e disse assim, olha meu irmão, eu vejo que você guarda meu carro todos os dias, a vaguinha lá, e eu sei que muitas vezes eu não te dou quase nada, né? Porque infelizmente assim eu não tenho como te dar todos os dias, porque senão vai me faltar. E eu te peço desculpas por isso, mas eu realmente não tenho. E aí ele disse, dona, eu não guardo o seu carro pelo dinheiro que você me dá. Eu preciso de dinheiro e por isso eu estou aqui. Mas você me dá muito mais do que aqueles que me dão muito dinheiro. Você todos os dias me fala bom dia. Você todos os dias pergunta por minha família. Você todos os dias pergunta como eu estou. Você é uma das poucas pessoas aqui na rua que conversam comigo. E é por isso, dona, que eu guardo seu carro todos os dias. Isso é benevolência, gente. É saber o nome do nosso amigo João que guarda o carro. É saber a família, que ele tem família, que ele tem necessidades. É entender quem é esse outro. Quem ele é. Por que ele está me pedindo? E não simplesmente pensar, desocupado, vai arrumar um emprego, homem. Isso é benevolência. Essa irmã era benevolente e por isso ele guardava o carro dela todos os dias, com tanto amor, com tanto afinco. Doar o nosso tempo, né? E aí vem uma coisa, a gente, mas eu não tenho o que doar, Eduardo. Tempo. Todos são iguais perante o tempo. Ninguém é mais rico ou mais pobre em relação ao tempo. O mais rico de todos os ricos tem o mesmo tempo que o mais pobre de todos os pobres. Ou é mentira isso? Ambos têm o mesmo tempo. E ambos podem fazer uso desse tempo da maneira que bem entenderem. Ou seja, se quiserem doar o tempo para o outro, todos nós temos essa possibilidade. Ai de nós se blasfemarmos perante Deus dizendo eu não tenho nada para doar. Porque todos nós recebemos esse tempo. Cada um recebeu o seu e pode fazer o que bem entender com ele. Então está ao nosso alcance, doar ou não doá-lo.
fazer um favor a alguém, ouvir alguém, parar para escutar a conversa de alguém, está única e exclusivamente na nossa vontade. Fazer ou não fazer depende somente de nós. Ah, mas é que é urgente. Aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Falando, quem é o próximo? Né? E aí ele começa a contar a famosa parábola do bom samaritano, né? Eu não vou contá-la até porque o tempo ele já está me chamando, né? Mas a verdade é que o tempo ele é igual, né? Mas a verdade é que todos eu acredito que a conhecem e quem não conhecer basta procurar a parábola do bom samaritano para entender exatamente quem é o outro e quanto alguns podem doar e outros não. É uma opção, é uma escolha. E a indulgência, gente, né? A indulgência é a misericórdia, compreensão e a tolerância para com as atitudes alheias, né? Ou seja, é aquela situação em que o meu pensamento, toda vez que eu estiver julgando, e convenhamos, nós julgamos muito, gente. Nós julgamos muito. Nós julgamos a roupa, nós julgamos o cabelo, nós julgamos a postura, nós julgamos a fala, nós julgamos o tempo inteiro, né? A verdade é essa. Se não falando, no pensamento nós não paramos de julgar. E aí exatamente, a gente tem que entender que tudo que eu estou julgando no outro, tudo que eu estou enxergando no outro, muitas vezes é a projeção que eu estou fazendo de mim mesmo. São as minhas imperfeições, são as minhas limitações que eu estou projetando. E que eu estou enxergando no universo. Até mesmo porque se a minha lente fosse melhor, provavelmente eu não enxergaria nada disso. Todas as imperfeições que eu insisto em enxergar e insisto em afirmar, talvez nada mais seja do que a minha forma de interpretar a vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? A gente não pode esquecer, né, que o indulgente, ele não vê defeitos. Ele não vê defeitos, né? Se os vê, evita falar deles. Porque é evidente que o seu vizinho, o meu vizinho, o nosso vizinho tem defeitos sim. Porque ele é humano. Assim como nós também temos. E assim como nós vemos os defeitos dele, ele vê os nossos. E assim como nós odiamos quando alguém aponta o dedo na nossa ferida e diz você é isso, você é aquilo ou aquilo outro, ele odeia ter os defeitos dele apontado. Então por que fazer isso com o nosso próximo? Ah, mas eu quero ajudar. Com essa língua ferina? Com essa capacidade de cuspir veneno? A quem eu vou ajudar dessa forma? Magoando, ferindo? É assim que se ajuda o próximo? Se o outro me dá abertura e me pede ajuda, eu posso ajudá-lo. E posso sim, em determinados momentos, comentar alguma situação da medida do possível, desde que ele assim o permita, e desde que ele assim o queira, e desde que assim eu perceba que isso torna o bem. Agora, se eu percebo que isso faz mal, evite, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, se não daquela própria pessoa. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, ou seja, procura sempre o outro lado, gente. Eu tenho certeza que naquela pessoa que a gente muitas vezes enxerga o defeito, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai enxergar também o outro lado. Porque todos temos ambos os lados. Todos somos carregados de mazelas, de imperfeições, assim como também possuímos as nossas virtudes, assim como também possuímos os nossos talentos. Basta que a gente queira enxergar, tá? O homem de bem é indulgente, né, para com as fraquezas dos outros, porque sempre se recorda das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aí? Qual de nós teria atirado aquela pedra? Qual de nós hoje teria condições? E o perdão? Perdão das ofensas, né? Nos coloca na posição de não mais odiar. Né? Odiar é bom? Acho que todos vão responder unanimemente que não, né? Acho que nem quem odeia vai responder, não, é ótimo odiar. Não, é ruim. Odiar gera uma série de mazelas na pessoa, né?
Quem já sentiu, e eu acho que quase todo mundo aqui já sentiu em algum momento na vida, sejamos honestos também, deixemos de lado as nossas máscaras e as nossas fantasias e trabalhemos com aquilo que somos, né? Já sentiu aquele revirar no estômago ruim, aquele, sabe, a pressão baixar ou subir, dependendo, né, de cada organismo, você perder totalmente o controle da sua razão, né? E deixar o ódio te cegar naquele momento a ponto de você fazer coisas que depois você olha para trás e diz, meu Deus, como eu fiz aquilo, né? E você se envergonhar de tal forma que você não sabe nem o que fazer, nem por onde iniciar para conseguir reparar. Então, esse tipo de sentimento é bom, gente? É claro que não, né? Então, o perdão, ele nos coloca exatamente na posição de trabalhar o não mais odiar, tá? É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança ou de punição, né? É evidente que não dá tempo, e um estudo sobre o perdão é um estudo que levantaria mais algumas 40, 50 minutos, mas a gente sempre tem que lembrar, perdoar não é esquecer, né? É um ponto fundamental, que muitas pessoas misturam. Ah, eu perdoo, mas não esqueço, aí alguns fazem chacota. Realmente, você pode perdoar sem esquecer, né? Porque é muito simples pensar na situação, por exemplo, de alguém que em algum momento da vida venha a sofrer uma grande perda provocada por outro. Vamos supor, um filho que lhe é tomado nas mãos de alguém que comete um assassinato. Eu pergunto, é possível a essa mãe esquecer o filho que morreu? É possível? Será que algum dia da vida dela ela vai esquecer do filho que foi lhe tirado? Jamais. Jamais. Né? Mas ela pode perdoar aquele que cometeu tamanha atrocidade? Claro que sim. Ela o perdoa sem esquecer da ofensa. Porque ela consegue superar aquela ofensa. Ela consegue exatamente triunfar sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança ou de punição. É fácil? Claro que não. Talvez seja um dos mais difíceis obstáculos que a gente precisa superar na nossa existência, né? E talvez a gente precise de muitas existências, cada um de acordo com a sua realidade, para conseguir chegar a esse ponto, para a gente chegar naquela passagem que todo mundo sabe, que é o perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente, né? Mas, trocando um pouquinho aqui, ó, perdoar é dar o direito a cada um de ser como é. Gostei muito dessa frase, né? E nos dar o direito de ser como estamos. Porque tem o auto-perdão. O indivíduo não aceita que ele erre. Ai, meu Deus, eu não aceito o erro. Eu sou perfeccionista, eu não posso errar. Como não pode errar? Você é humano. Eu sou humano. Todos aqui são ainda humanos. E ainda muito mais próximos da matéria do que do espírito. Ou seja, errar para nós é uma realidade presente, atual, diária, cotidiana. Se a gente olhar hoje o nosso dia e fizer uma reflexão agora, cada um aqui, eu não tenho a menor dúvida, vai achar um erro. Um mínimo erro vai achar no seu dia, porque é o nosso estágio. E a gente tem que se aceitar. Não adianta eu me comparar, por exemplo, com Jesus. Aí alguém diz, não, faça como Jesus faria. Como eu vou fazer como Jesus faria? Ele é um espírito com anos-luz de evolução maior do que o meu. Eu posso seguir o teu modelo, eu posso me inspirar no modelo dele, eu posso sempre me lembrar dele, mas ser como ele hoje, eu não posso. E não posso me cobrar dessa forma. Porque se eu fizer isso comigo, eu vou estar me machucando, eu vou estar me ferindo, eu vou estar o tempo todo me colocando numa situação perversa, na qual eu vou estar em sofrimento constante. Então, nos aceitemos como nós somos. Agora, é claro, conscientes de que amanhã nós devemos estar melhor do que hoje. E para isso, precisamos trabalhar hoje. O hoje é exatamente o trabalho que nós temos para fazer para que o nosso amanhã seja melhor. Tá? Então é essa consciência que a gente deve ter, em constante melhoria. É aquela história, em obras, sabe? Aquela, né? Estamos em obras para melhor atendê-los. Somos nós. Estamos em reforma. É isso que estamos. Nós estamos em reforma. Cada um de nós tem a plaquinha. Estamos em reforma. Então quando o outro te fere, lembra, ele está em reforma, assim como você. Assim como você.
Não esqueça disso jamais. Estamos todos nessa reforma. Tá? E um dia estaremos todos prontos para melhor atender a todos. Chegará esse dia. E a verdadeira caridade, né? Voltamos para ela. Então a gente volta a dizer, não está tanto no que se dá, mas na maneira de fazê-lo. Quando prestamos um serviço com delicadeza, tem duplo valor. Se o fizermos com altivez, pode acontecer que a necessidade do outro o faça aceitar, mas o seu coração não será tocado. Voltamos lá para aquela senhora que doava, mas doava com extrema altivez, né? Sem nenhuma delicadeza. Tá? Manchamos a caridade com orgulho, quando desejamos que os demais saibam o que fazemos, né? Nesse sentido, a ostentação apaga perante Deus o mérito dos nossos benefícios, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Não tem o que discutir, gente. Quando eu faço para que todos percebam, eu ajo como os hipócritas lá da época de Jesus, que enchiam o gasofilácio de moedas e mais moedas para que todos ouvissem aquele som brilhante da caridade material. Tá? Ao simplesmente darmos ao que nos pede, não nos lembramos de que os mais necessitados, nem sempre, que o mais necessitado, aliás, nem sempre é o que pede. O temor da humilhação faz com que o verdadeiro pobre quase sempre sofra sem se queixar, sem nada pedir. A Raquel lá, né? Quietinha, lá com a mãe, como Eva me contou ali, sendo carregada para lá e para cá, sem nenhuma estrutura, e foi descoberta, né? Foi descoberta. Porque a verdadeira caridade, ela descobre. Tem uma passagem no Evangelho, que eu também não vou ler porque o meu tempo já se esgotou, mas que eu deixo para vocês o convite para conhecerem, que é os infortúnios ocultos, que é a passagem que conta de uma nobre senhora que ela ia todas as noites, vestida da maneira mais simples possível, fazer uma doação aos mais necessitados. E ela fazia questão de levar a filha adolescente dela em todas essas andanças dela pela periferia da região em que ela morava, né? E ela se vestia de maneira simples, por quê? Porque ela não queria chocar aqueles que estavam na pobreza com as suas roupas suntuosas, porque ela era muito nobre, muito rica. E ela fazia questão que a filha produzisse com as próprias mãos aquilo que a filha quisesse doar. Por quê? Porque ela dizia que aquilo que nós doamos, que não é nosso, não tem valor algum. E era essa lição que ela passava todos os dias à filha. E ela procurava aqueles que verdadeiramente tinham necessidade. Ou seja, essa é a caridade verdadeira. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. É uma passagem que os espíritos que trazem essa história. Está lá, tá? Concluindo, eu deixo aqui aquela passagem também célebre de Allan Kardec, em que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, esses somos nós, gente. Se queremos ser verdadeiros espíritas, não precisamos e não podemos nesse momento ser santos, porque estamos longe ainda dessa angelitude, longe ainda dessa santidade. Mas devemos e podemos nos esforçar a cada dia para domar as nossas más inclinações. Isso sim está ao nosso alcance, ao alcance de todos. E que Jesus nos ilumine, nos ampare e ampare demais aquela menina para que ela possa permanecer na sua jornada aqui na Terra, nos trazendo uma série de lições para aqueles que quiserem e puderem aprender. Que Jesus nos abençoe.